boa noite e bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Campeão. E hoje com um legítimo campeão que está aqui do meu lado, Guilherme Schmidt, judoca, medalhista olímpico. Olha que coisa maravilhosa. Posso dar licença só para mostrar aqui? Olha só que coisa maravilhosa. Outro dia o nosso Theo Laborne trouxe aqui a da natação e agora uma medalha recém-ganhada, né, aqui nas Olimpíadas de Paris. Obrigado por estar aqui com a gente para compartilhar a sua história, Guilherme. E obrigado mais uma vez ao Minas Tênis Clube, que é sempre nosso parceiro, sempre cedendo atletas, dirigentes que vêm aqui contar a história, já que é um clube de tanta referência, né? Ter liberado você aqui no meio desses treinos para poder contar a sua história pra gente. Com certeza, eu que agradeço o convite aí do Fala Campeão, estar aqui contando um pouco dessa conquista minha olímpica, toda a vivência, o caminho que foi até chegar aí. Eu estou muito feliz com esse momento de estar aqui. E você tá aqui no nosso Minas Tênis Clube, mas a gente vem batendo um papo antes, é de Brasília, né? A cidade é a nossa capital federal que reúne todo o Brasil lá dentro e que, igual a gente falava, né? Tem muita gente que veio de Brasília, mas Brasília acaba não tendo essa tradição de clubes, como a gente tem o Minas, o Pinheiros, o Praia, dentre outros clubes aí, né? Como é que foi o seu início dentro do esporte? Você, como todo moleque, às vezes jogava bola, natação, ia fazendo um monte de coisa e veio a seleção natural do judô, você já foi direto? Como é que foi a infância do Guilherme lá em Brasília? Então, eu era uma criança muito agitada, né? Muito arteira. Eu fiz natação. Porque foi o primeiro esporte que ele falou assim, não, tem que ir pra natação, porque natação é sobrevivência, vai que esse menino cai numa água aí. A ideia de todo pai, eu fiz o mesmo lá em casa, então eu não condeno sua mãe não, sua mãe tá certa. O primeiro esporte foi natação. Como eu era uma criança muito agitada, nunca desisti de nenhum esporte, eu sempre prossegui, mas não era aquela paixão. E eu era uma criança sempre com muita energia, gostava de brincar, aquela agitação. Aí depois eu passei pelo karatê no colégio, também fazia algumas aulinhas lá durante o período que eu estudava. Depois eu fiz o futsal, voltei para natação outras algumas vezes, até que numa viagem em família eu era muito arteiro, era um pouco desengonçado, nas minhas brincadeiras sempre acabava me machucando, e em nenhuma dessas brincadeiras numa viagem em família eu acabei quebrando os dentes. Eu tava jogando bola, tropecei na minha própria perna e caí de cara no chão e quebrei os 2 dentes da frente. Aí, nesse dia, meu pai falou, não, tem que colocar essa criança no judô para ele aprender a cair, para ter uma coordenação motora e não se machucar. Então, eu entrei no judô para aprender a cair, para não me machucar nas minhas brincadeiras, e virou uma grande paixão. E hoje eu costumo até brincar, falar assim, eu entrei pra aprender a cair, hoje eu não gosto muito de cair não, eu gosto de derrubar os outros pra ganhar. Ainda vai cair de costas, jamais, né? Isso aí não poder fazer de jeito nenhum. Isso aí não pode não. E qual foi a idade que seu pai te deu esse presente? Então, eu entrei muito novo no judô, entrei com 8 anos de idade. Uma idade ótima, né? De 8 para 9. Na verdade, foi um acaso, a gente foi num SESI lá de Brasília, e na época estava com um projeto, Atleta do Futuro. E era um projeto que era gratuito, e minha mãe até perguntou, precisa comprovar renda, alguma coisa, porque geralmente quando essas coisas grátis, precisa, né? E é muito engraçado que a coincidência era tão grande que o professor de judô falou assim, não precisa comprovar renda, ainda vai ganhar o kimono. E aí eu entrei no judô e ali, desde os meus primeiros passos, foi um amor à primeira vista ao esporte. Eu acho que o judô foi um esporte que eu costumo dizer que fez eu mudar da água pro vinho. Eu era uma criança muito agitada, que queria brincar o tempo todo, não tinha muito limite. E me fez ser uma criança mais calma, mais tranquila dentro de casa, e eu usar minha energia somente no judô, né? Começou a passar aquela disciplina que realmente o esporte passa para minha vida. Então foi uma coisa muito boa. Além de me ensinar a aprender a cair para mim não me machucar nas minhas brincadeiras, me ajudou muito a ser uma criança mais calma, uma criança mais tranquila, vamos se dizer assim, que eu dava muito trabalho no colégio, assim, porque eu era muito agitado, gostava de brincar o tempo todo. Então minha mãe era chamada algumas vezes e meu professor falava, para fazer judô tem que ser uma criança disciplinada, senão não vai fazer judô. Tem que ser exemplo, o atleta tem que ser exemplo. Aí então eu peguei essa coisa que ele falava e me transformei numa pessoa totalmente diferente. Que eu acho que é o mais bacana, né, Guilherme? Porque a gente teve alguns convidados aqui da arte marcial. Aliás, o primeiro entrevistado do Fala Campeão foi o Rodrigo Minotauro. Mas já tivemos o Vanderlei Silva, já tivemos o Felipe Preguiça do Jiu-Jitsu, e isso é uma coisa que todo mundo fala, essa característica marcante da arte marcial, que é a parte da disciplina, né? Eu, pessoalmente, também, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu, gosto e falo que você passa a respeitar o seu mestre ali como se fosse um pai, né? E você fala, você deve a ele isso, né? Você
para de fazer a bagunça na escola que você fala, pô, eu devo alguém, né, que tá ali tirando o seu tempo para me treinar, para estar comigo no dia a dia, né? A percepção, a mentalidade muda, né? Com certeza, o judô ele ensina muito isso, né? A questão da hierarquia, de quem ali no tatame, quem é que manda é o professor, o que ele tá te ensinando, o que ele tá te passando, que no judô a gente fala muito do Jita-Kiwei, que é o bem-estar mútuo. Isso é em casa. Em casa, quem é a referência maior é os pais. No colégio, a referência maior é os professores. Então, você tem que sempre abaixar a cabeça e respeitar, porque ele tá te passando conhecimento e ele tá te ajudando. E isso é na vida, né? Eu acho que o respeito te leva em qualquer lugar. E aí você, com 8, 9 anos, falou que foi paixão à primeira vista. A partir do momento que começou a fazer as aulas, você já falou, opa, eu quero aumentar o número de aulas, largou os outros esportes e já passou a dedicar ao judô e já pensava em competição também? Já começou a pensar? Então, os outros esportes eu fazia, aí parava, entrava em outro esporte. Como eu te falei, não era uma paixão. Então, qualquer outra coisa eu dava uma desistida e ia fazer outra coisa para ver se era aquilo que eu gostava. E aí no judô eu entrei e desde então nunca quis matar uma aula, não perdi uma aula. Minha mãe até costuma dizer que era uma confusão, falar assim, você não vai hoje pro judô, que era uma confusão, que eu não queria matar a aula. Então, e foi muito engraçado que com um mês mais ou menos de treino, meu professor ele incentivava muito a competição. Ele falou, vai ter uma competição, não sei o quê. Eu falei pra minha mãe, eu quero participar. Aí eu fui pra competição. Tinha poucos meses de treino, e eu cheguei lá e perdi para um menino que era mais graduado na época, ele era faixa azul, era faixa branca. E ele me deu uma queda que faltou até o ar. Minha mãe pensou assim, nossa, ele não vai querer competir nunca mais depois dessa queda aí, e disse que aconteceu com ele. E foi aí que realmente acendeu minha chama de começar a treinar e ganhar a medalha de ouro um dia. E aí foi um passo de cada vez, né? A primeira competição eu perdi, não peguei medalha. Na outra eu peguei uma medalha de terceiro. Depois eu fui ali subir no pódio, até pegar uma medalha de segundo. Até passar um ano de treinamento para me lutar minha primeira competição no outro ano seguinte e conquistar a primeira medalha de ouro. Aí você já estava na faixa azul? Já estava na faixa azul. Aí já ganhou a primeira medalha de ouro na faixa azul. Ele falou, opa, gostei disso aqui, né? Eu falei, agora vamos para frente, quero mais conquistas. E foi indo, assim, um passinho de cada vez. Primeiro foi as competições estaduais, depois as regionais, até chegar a competições nacionais, até chegar às tão sonhadas internacionais representando o Brasil. E foi na minha primeira competição internacional que acendeu essa chama de ser um atleta olímpico, né? Quando eu lutei um sul-americano sub-15, na época eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, eu fui lutar um sul-americano no Peru. E ali vendo outros países, vendo quando ganhava a medalha o hino do país tocando, eu falei, cara, eu quero representar o Brasil, isso, né? E quero ter a sensação de subir no primeiro lugar do pódio e fazer o hino do meu país tocar por onde eu passar. E aí acendeu a chama de querer ser um atleta olímpico. E é isso que eu ia te perguntar. Então, com 13 anos que você começou a falar, opa, aí você já estava se alimentando, pensando no judô, já fazendo mais treinos, enfim, você já estava já com uma vida mais dedicada para o esporte, já então com 13 anos aproximadamente? Com certeza. Quando eu comecei a fazer o judô, eu treinava segunda, quarta e sexta. Depois passou a treinar todos os dias. Depois eu treinava todos os dias na parte da tarde. E aí, segunda, quarta e sexta, eu treinava mais um treino na academia do meu professor. Até chegar um pouco na idade mais ali na minha adolescência, que aí eu comecei a direcionar mais meus treinos, entre treino físico, treino de judô, e foi aumentando a carga de treino. Foi aos poucos, de acordo que a responsabilidade foi aumentando das competições, né? De acordo com meus objetivos. E veio com aquela percepção, igual você falou, eu quero ser campeão olímpico, né? Quero disputar uma Olimpíada, quero ser um atleta olímpico, mas eu vou viver do judô. Já era uma coisa que estava na sua cabeça? Não, acho que no início assim, eu não pensava assim, em viver pro judô. Acho que quando a gente é criança, tá ali na fase ali de criança para adolescente, eu acho que você não pensa muito nisso, em dinheiro, em viver do esporte. Eu pensava que aquilo ali era uma paixão. Eu gostava de treinar, gostava de competir, então eu queria só treinar por conta que eu tinha um amor pelo esporte e competir, que era uma coisa que eu gostava, mas eu não pensava nos benefícios que isso ia trazer na questão financeiro, se eu ia viver do esporte, porque até então, até eu mudar para o Minas Tênis Clube, era minha família. Às vezes, quando era competição que demandava mais custo, era rifas entre amigos, às vezes algum patrocinador que me patrocinava, ajudava ali. Então, era algo bem amador. Então, só que eu fui conquistando medalhas, eu fui muito precoce, né? Eu com 17 anos eu fui campeão brasileiro adulto e foi quando eu fui chamado para vir para o Minas. Já na faixa preta?
Faixa preta. Eu peguei minha faixa preta com 15 para 16 anos. Com 6, 7 anos de treino. Isso, e aí quando eu fui campeão brasileiro adulto com 17 para 18 anos, que eu entrei na seleção brasileira adulta, o Minas me chamou e eu vim pro Minas. E foi a melhor decisão que eu tomei assim na minha vida, porque eu saí de algo amador, que era em Brasília, sem muita estrutura, e vim para um grande clube com uma grande estrutura para sonhar realmente ir para a Olimpíada, né? Eu acho que sonhar, ele é importante, mas você trabalhar e vivenciar com a estrutura é o mais importante mesmo. Você vivenciar, porque só sonhar, todo mundo sonha, É. mas você tem que trabalhar todos os dias e ter a estrutura, senão você não vai chegar. Eu cheguei no Minas, tive uma estrutura maravilhosa, eu tive ídolos que passou pelo Minas, que foram meu espelho, como o Luciano Correia. É a pergunta que eu ia te fazer agora. Quem que te inspirava essa época, assim, que você falava, pô, eu quero ser atleta olímpico, quero ser igual o fulano de tal. Então, Brasília tem muitos nomes, né? Teve o Luciano Correia, que foi campeão mundial. Ele é de Teve... Brasília, o Luciano? Eu não sabia. é Ele de- era técnico aqui do Minas, não era? Ou é ainda? Isso, foi técnico daqui Foi do aqui. Minas, auxiliar técnico, foi atleta, né? Ele se É. aposentou no Minas. Teve a Érica Miranda, que é multimedalhista em mundiais. A Kathleen Quadros também, que foi a primeira medalhista olímpica feminina. Então, tudo era lá de Brasília, treinar nas academias que eu treinava. Então, foram as minhas inspirações. E eles fizeram história no judô do Minas, né? Então, eles me espelharam a falar assim, cara, eu quero representar o Minas e quero fazer história como eles. Se eles vierem de onde que eu vim, eu acho que eu vou dar conta também de fazer essa história no clube. E aí eu cheguei em 2019 aqui no Minas sendo júnior. Foi o Luciano Corrêa que fez um pouco a ponte. Na época ele era auxiliar técnico, ele me viu aqui no Minas, perguntou qual que era a estrutura que eu tinha em Brasília e ele fez o meio de campo para me vir para o Minas, né? Falou com a minha mãe, falou com os dirigentes do Minas e aí deu certo. A gente chegou num acordo e eu vim em 2019 em busca de chegar a uma Olimpíada, de buscar uma medalha olímpica e de chegar, né? Foi um passo de cada vez. Quando eu cheguei no Minas, eu era um atleta que eu era júnior ainda, eu era segundo ano de júnior, então eu tinha muito sonho de ser medalhista de mundial júnior e esse sonho eu conquistei. Eu fui medalha de bronze no ano que eu cheguei, me mantive na seleção brasileira. Isso com 17, 18, igual você falou, no seu primeiro ano aqui. E isso, ó, com 18 anos eu vim para o Minas, né? Em 2019 eu tinha 18 para 19 anos e aí eu fui conquistando esse título. Fui campeão do Troféu Brasil. E nessa aí você já estava então focado, já que você veio pro Minas para ficar aqui por conta de, pô, agora a minha vida é o judô. A minha vida é o judô. Quando eu vim para Minas, né, eu conversei com a psicóloga do clube e expliquei para ela, olha, eu sou um cara que sempre estudei, tô vindo para Minas que eu tenho um sonho de ir para a Olimpíada. Ela falou assim, olha, o conselho que eu te dou, como você está mudando de uma cidade totalmente diferente, para você, nesse primeiro momento, focar no judô. Foca no judô, se adapta à sua rotina e depois você pensa em incluir outra coisa, um estudo, uma faculdade, alguma outra coisa que vai te acrescentar. E eu peguei esse primeiro ano de Minas para viver pro judô. E aí, em 2020, no mês de 2020 ali, eu comecei a estudar também. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, eu comecei a estudar, me mantive treinando em casa como dava. Você começou a faculdade? Comecei, eu cursei metade do curso de Educação Física, né? Na reta final do ciclo olímpico eu tive que dar uma trancada por conta das viagens, eu viajava bastante, então muitas vezes eu viajava, voltava, tirava as roupas sujas, já deixava a mala pré-pronta, porque tipo, uma semana e meia eu ia viajar. Esse ciclo olímpico aí, eu vivi mais em hotel do que em casa, então... O ciclo agora de Paris que você tá falando. Porque Isso. quando você chegou, você era júnior e já tava no meio do ciclo para Tóquio, né? Isso, para o ciclo de Tóquio... Tava muito próximo para você. Não... Isso, eu não tinha rodado as competições para ranquear. E aí teve pandemia e tudo mais, eu tive poucas oportunidades, mas dentro do ciclo de Tóquio eu fui campeão pan-americano, eu participei do Mundial Adulto. O Pan-Americano Júnior? Não, Pan-Americano Adulto, eu lutei em 2021, que foi no México, eu fui campeão. Foi sua primeira medalha de competição internacional de quilate, assim, no adulto? Isso, a medalha mais importante que eu tinha conquistado até então, né? Tinha sido sétimo no Grand Slam de Brasília, tinha feito alguns pontos, só que eu ainda era aquela esperança ainda, não era aquela realidade, eu era aquela promessa que ia vingar um dia. E aí para Tóquio eu não consegui a vaga, eu fiquei como segundo brasileiro mais ranqueado no ranking, quem foi o Eduardo Iude, lá do Pinheiros, e eu fui de sparring para ele lá em Tóquio para ter aquela vivência olímpica, né? Tava em pandemia, mas eu consegui ir para a competição, assistir, ver minha categoria. E ali, quando eu pisei naquele tatame ali para ajudar, eu pisei e falei assim:
Hoje eu tô pisando para ajudar, mas daqui 4 anos eu vou estar pisando aqui para competir. E no caso, 3 no caso, né? Porque acabou sendo em 21. Isso, daqui 3 anos eu quero estar pisando lá no tatame de Paris para competir. Então, ali, quando acabou aquela competição ali, Focou. já foquei. É na minha primeira competição internacional que teve pós-Olimpíada, eu fui medalha de prata. Que foi qual competição? Foi o Grand Prix de Zagreb, que eu acabei perdendo pro cara que era o número 1 do mundo, o atual número 1, e eu tinha feito uma luta duríssima com ele, tinha perdido, ele conseguiu fazer um vazário, mas eu coloquei 2 punições nele, e ali eu falei, eu tô no nível. Isso com 20, 21 anos. Isso, eu fiz uma luta de igual para igual com o cara que acabou de ser quinto na Olimpíada e é o número 1 do mundo. Eu tenho certeza que esse ciclo eu vou fazer bonito. E o Grand Prix é equivalente ao Mundial, né? Das maiores competições do judô. Porque cada esporte tem uma nomenclatura. O que acontece? O judô, as competições que valem por ranking internacional é o Grand Prix, o Grand Slam, o World Masters e o Mundial. É essa ordem de competições. O Grand Prix vale menos ponto, o Grand Slam vale terceiro bastante. O World Masters, que é o Mundial dos 36 melhor do mundo, vale um tanto de ponto. E o Mundial é a competição que mais vale pontos. E aí você tem que ir lutando essas competições e fazendo a soma de pontos. E aí tem o Pan-Americano, que é o continental, né? Que entra com o 6º ponto. Você pode somar 6 pontuações. É meio parecido com o tênis, o judô. Uhum. Aí cada ano que passa, você tem que proteger seus pontos. Eu fui campeão do Grand Slam da Hungria. No outro ano que teve a competição, eu tinha que ir lá proteger meus pontos. Porque se eu fosse para a competição e perdesse, eu ia perder ponto no ranking. Entendi. Eu ia perder uma porcentagem. Então o judô tem isso. Entendi. É parecido um pouco com o tênis. Aí você faz, então, primeiro o Pan-Americano. De onde que foi o Pan-Americano? Foi no México. No México. Aí você medalha ouro. E pega o Grand Prix e já medalha prata depois. Então, eu fui campeão do Pan-Americano, medalha de ouro, aí lutei um Open, que é uma Copa do Mundo que vale poucos pontos, fui campeão também, que foi seguido. Eu lutei o Pan em um dia, aí deu um dia e meio depois teve o Open, eu fui campeão também no México. Aí teve os Jogos Olímpicos, aí quando acabou os Jogos Olímpicos, teve esse Grand Prix de Zagreb, que foi a primeira competição internacional, eu fui vice-campeão. E perdendo para um cara que já era nível altíssimo. Isso, aí depois teve um Grand Slam de Paris, eu acabei perdendo e lutei um Mundial Militar, onde eu fui campeão no individual e fui medalha de bronze no por equipes. E aí, no final do ano, teve a seletiva olímpica, onde que eu ganhei minha vaga para a seleção brasileira. Eu fui campeão da seletiva olímpica e aí eu comecei meu... E ganhou do que você tinha perdido, que você acompanhou como sparring, não? Já era outra pessoa? Eu já tinha ganhado dele antes da Olimpíada, né? A gente fez 2 confrontos. Um quando eu tinha 16 para 17 anos, ele ganhou de mim, que foi um Troféu Brasil, que foi aqui em Minas em 2017. Depois a gente fez uma luta em 2019, no ano que eu vim para Minas, eu acabei vencendo e depois a gente não se cruzou mais em competições. E isso ele do Pinheiro, sempre teve uma estrutura completamente diferente da sua, né? Que você passou a ter uma grande estrutura em 2019. Sim, ele era do Pinheiros e ele foi um cara que ele veio do Japão, né? Ele tem pais brasileiro, mas ele treinava no Japão. É a cultura do judô na veia, né? Ele veio pro Brasil ele já no Júnior, já, né? No Sub-21. E aí ele conseguiu a vaga dele, um cara muito habilidoso, bom de judô, mas a gente fez 2 confrontos e no segundo eu acabei levando a melhor e depois disso a gente não competiu mais. Mas aí nessa seletiva olímpica eu venci todos os outros atletas do Brasil que estavam ali disputando e ganhei minha vaga. Sempre estabilizado no 81 quilos? Sempre estabilizado no 81 quilos. Aí... Porque você pegou uma idade de crescimento aí, 18, 19 às vezes. Então, eu tive um problema de peso nessa fase, né? Porque meu peso foi aumentando. Cheguei no Minas aqui, eu tava amadurecendo, ganhei mais massa muscular. No final do ciclo já tava bem puxado para perder o peso. E assim que passou a Olimpíada, eu falei, não, eu vou subir de categoria porque o 81 não dá mais para mim. Agora eu vou subir e voltar até 90 quilos. Então hoje você luta até 90? Vou lutar até 90. Ainda não fiz minha competição de estreia nessa categoria, mas agora, daqui pra frente... Tá. Agora você vai estrear. Antes sempre foi até 81, você estabilizou durante um bom tempo. Isso, eu segurei o ciclo olímpico todo, me mantive entre o top 5 do ranking mundial durante todo o ciclo, mas era algo que era mais sofrido, assim, perdia bastante peso. E judô pesa de kimono, né? Não, pesa de cueca ou nu. Ah, de cueca, porque o jiu-jitsu pesa de kimono. Isso, judô você pesa um dia antes, aí você pode pesar ou de cueca ou nu.
Tem que dar a porcentagem, e no outro dia tem a repesagem, que se você for sorteado é 5% do peso. No caso do 81 é 85 quilos. Ou seja, não adianta igual no MMA que o cara perde 18 quilos, faz em 3, 4 dias aquela secagem absurda. Aí ele recupera 10 quilos, e se no outro dia ele for sorteado para repesagem, ele não der a repesagem, ele é cortado. Então você tem que estar mais dentro da sua realidade. Você anda com quantos quilos? Quando você não estava no 81, você andava com quantos quilos geralmente? Uns 90? Não, eu ficava com uns 87. 87? Tá bom, não era tanto 2 assim. quilos acima dos 5%. Aí na reta final eu já estava com 90 quilos, já estava mais puxado, então já era mais sofrido para perder o peso, já era mais sofrido para manter a porcentagem. Então eu falei, eu vou ficar nessa categoria até eu realizar meu objetivo, que é ir para essa Olimpíada de Paris, e depois eu vou subir, e aí são novos planos, né? Eu sou um atleta jovem, tenho 23 anos, então tem muita coisa pela frente ainda. Tem muita lenha para queimar, né? Com certeza. E quem mais você nesse ciclo pegou, além desse que te ganhou no Grand Prix, que era o quinto, né? Que você falou que era o quinto do ranking? Não, você foi pegando muita pedreira? Ele era o número 1 do mundo. Ele era o número 1. Ah, tinha ficado em quinto nas Olimpíadas, que você falou. Isso. Então, nesse ciclo, eu fiz um ciclo muito maravilhoso, assim, eu venci ele, depois mais pra frente, eu venci o atual campeão olímpico, que é o japonês, lutei com o belga, que na época ele era o atual campeão mundial, venci ele no Grand Slam da Turquia, que eu fui campeão, venci os principais atletas da minha categoria, os medalhistas olímpicos, os campeões mundiais, eu venci todos, praticamente, venci o Said Molaei, que foi vice-campeão olímpico da Olimpíada de Tóquio, foi campeão mundial. Então, eu fiz um bom ciclo olímpico, eu fiquei dentro do top 5, sabe? Eu acho que para você se manter dentro do top 5 do ranking mundial, você tem que vencer os melhores. E você devia ser o mais novo do top 5? Do top 5, não. Tinha um coreano que ele era mais novo que eu. Mas as idades ali dos top 5 era mais ou menos parecida ali. Era atleta de 97, 98, 2000, 2001. Mas tem muito atleta talentoso e eu fiz boas competições, né? Dentro do ciclo olímpico eu ganhei 2 Grand Slams, fui vice-campeão do World Mass, que é a competição dos 36 melhores do mundo. Ganhei os Jogos Pan-Americanos, ganhei Pan-Americano, então fiz bastante competições boas para me manter ali em cima, né? Para você se manter no top 5, como eu te falei, você tem que defender seus pontos ano a ano, então você tem que ter uma constância, não adianta você pegar um ano e ganhar tudo e depois você sair perdendo que você não consegue se manter. Então eu tive uma constância boa no ranking mundial. E você teve lesão em algum momento? Não, durante o ciclo olímpico eu falo que eu fui um cara abençoado porque perdia muito peso, participava de muitas competições seguidas, treinamentos e eu me mantive bem para chegar nas Olimpíadas 100%. E mas também a estrutura que tem hoje, você tem um trabalho de recovery muito forte também, né? O tempo inteiro fisiologia, ver se tem alguma predisposição para tipo de lesão, desiste se for o caso de alguma competição, né? Você consegue ter hoje o trabalho é muito profissional nisso, né? Com certeza, a gente faz exames de sangue, faz exames de coração, a gente tem a fisiologista lá no clube que acompanha a gente diariamente, usa frequencímetro no treino, tem monitoramento, academia também. Tem o fisioterapeuta que passa a parte de recover lá no clube, alongamento, equilíbrio, propriocepção, faz botas de compressão, aquele Game Red, que é uma bota de gelo, a gente faz trabalho de sauna também. Então você está o tempo inteiro todo monitorado. Massoterapia, tem tudo. Então, a lesão, ela acontece no esporte, eu acho que pode ser também por conta de descuido, mas eu acho que em esporte de contato também pode ocorrer por conta de acidente, sabe? No treino, acontecer de ter algum movimento ali e acontecer. É um pouco assim, não dá muito para prever o que pode acontecer, mas dentro do possível o clube fornece toda a estrutura necessária para o atleta estar bem. E quanto tempo que dura a temporada do judô, né? Por exemplo, você estava dando um exemplo do tênis, que geralmente ali um pouco, você teve agora um Grand Slam US Open, termina em setembro, depois só vai ter em janeiro um Grand Slam, você tem alguns torneios menores no meio. O judô, você tem algum tempo de pausa maior na sua temporada? Não, o judô, o calendário é super puxado, eu acho que esse ciclo olímpico foi 3 anos aí com muita competição, o judô... Cada mês tem um Grand Slam, geralmente em janeiro mesmo tem o Grand Prix de Portugal, no meio de janeiro, no final de janeiro, início de fevereiro já tem um Grand Slam de Paris. E tudo com viagem no meio. Depois do Grand Slam de Paris, mais ou menos com 10, 15 dias tem o Grand Slam de Israel,
E aí vai indo. Tipo, E eu imagino que seja o mais difícil, que aí você pega, por exemplo, beleza, que Portugal já está mais próximo, mas Paris já muda um pouco. De Paris você vai para Israel, até questão de alimentação para você manter. Deve ser um negócio de doido, com né? certeza, é muito complicado, né? Eu acho que o judô desfavorece um pouco a Panamérica aqui, a América, porque não tem competições como Grandes Lãs aqui na América, Grand Prix, então as competições é Europa e Ásia. Então, para quem é da América Central, América do Sul, da América no geral aqui, sofre muito com o voo, né? Jet lag, de chegar, as competições geralmente é na Europa e na Ásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Então Japão. muitas vezes você vai e já fica direto por lá. Vai pulando de uma competição para outra e fica um tempo sem voltar no Brasil. Isso, o Brasil faz muitas estratégias de competir, aí fica uma semana treinando, aí viaja, aí tem uma semana geralmente para lutar outra competição, sabe? Quando é competições que 15 dias de diferença de uma para outra, geralmente fica direto. Entendi. E o Comitê Olímpico está o tempo inteiro fiscalizando isso também. Não é só o Minas que tem uma responsabilidade sobre você. Se você está ali no ranking, ali pronto para, né, participando do ciclo, o COB também fiscaliza o tempo inteiro. Com certeza. O COB, a confederação, ela que dá todo o suporte para o atleta quando é competições representando o Brasil, né? O Minas, ele dá toda a estrutura para competições nacionais. Às vezes, se precisa fazer um investimento internacional, o clube faz também. Uhum. Mas quando você está viajando pela seleção do Brasil, representando o Brasil, o COB e a confederação que dá esse suporte, né? Questão de viagem, alimentação, a estrutura é a confederação e o COB. Porque técnico, acompanhar isso também, né? Você está viajando 15 dias fora, você tem que treinar 15 dias de excelência, geralmente né? eles mandam manda no mínimo 2 técnicos, um médico, fisioterapeuta, dependendo se tiver muitos atletas, manda até 2 fisioterapeutas para tratar o pessoal, um médico, e é isso aí. E sempre, geralmente, igual você foi com outro lutador para Tóquio, vai um outro do peso para ser sempre seu sparring durante a viagem? Não, isso não acontece no Brasil, né? Porque é muito gasto, né? Já é muito gasto. Era o ideal, né? Já é muito gasto para mandar para mandar outro é muito complicado, só para ajudar. Os países como o Japão, eles fazem isso, vai para o campeonato mundial, leva o sparring. O Brasil, ele leva o sparring geralmente quando é Olimpíada. Olimpíada eles levam o sparring. Bacana. Bom, a gente tem que dar um breakzinho aqui agora, Guilherme. Já já a gente volta para continuar contando essa história aí. Eu acho bacana até para explorar isso que você falou, porque eu cito isso muito. Chega daqui a 4 anos, na hora que está lá na Olimpíada, quer que você disputa de igual para igual com os caras que têm uma estrutura muito maior do que a sua, né? Com certeza, né? O Brasil, ele dá muita estrutura, dá muito suporte, mas comparado ainda com a Europa, com a Ásia, ainda é um pouco desproporcional, porque o investimento deles é diferente. Eu também penso que é o gasto, né? Você pensa de levar uma equipe daqui do Brasil lá para a Europa, para a Ásia, é muito gasto, porque o voo, tudo é mais caro para a gente, questão da moeda. Já a Europa e a Ásia é mais tranquilo, porque é mais próximo e a moeda também é mais valorizada. Ajuda, né? Isso. Mas daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Você fica por aí, vamos dar um break rápido. A gente já volta com Fala Campeão, com o nosso medalhista olímpico Guilherme Schmidt. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, talk show da Rio 98, hoje aqui falando com o Guilherme Schmidt, nosso judoca do Minas Tênis Clube, brasiliense brasileiro, acima de tudo, e olha que coisa maravilhosa, trouxe pra gente ver aqui a sua medalha olímpica, conquistada agora em Paris 2024. Rapaz, eu tava falando aqui, essas meninas aí de 50 quilos andando com essa medalha aqui, vai deixar corcunda, cara, é pesada, hein, que você é forte, você aguenta a estrutura. Teve algumas que ganhou 2 de outras modalidades, imagina a Rebeca, que ganhou um monte. E daquele tamanhozinho, né? Mas o coração do campeão, da campeã é diferente, né? E eu queria falar disso um pouco agora, a gente com todas as outras modalidades, embora você já tenha falado que em Tóquio você acabou indo de sparring, mas já deu aquele gostinho, né? Você quando vai de sparring, você também entra com a seleção, fica em Vila Olímpica, tudo igual, como se você fosse lutar a Vila Olímpica, não? Como se fosse lutar as Olimpíadas, não? Não, quando você vai de sparring, você vai para aclimatação, porque o judô é um pouco diferente de outras modalidades, a gente geralmente vai para aclimatação uma semana antes do evento, treina lá, e aí alguns atletas é selecionado para ir ajudar lá na competição, né? Que este credencia como atleta Athletic Partner, que é atleta de apoio. E aí você tem a sua credencial para você entrar na estrutura da competição.
E aí a gente fica em alguma base do time Brasil, algum hotel, alguma coisa. Lá no Japão eles tinham uma base que parecia um colégio, e a gente dormia lá, e aí de manhã cedo tinha um transporte para levar para a competição, e no final da competição o transporte para levar para o lugar que a gente estava ficando. E a gente ia, ajudava os atletas, mas tinha toda a vivência de assistir a competição, bastidores, né? Que eu acho que é o mais importante ali, a área de aquecimento, ver os atletas competindo, voltando, os que ganhavam, os que perdiam. Eu prestava muita atenção na reação, como os atletas se portavam, porque os outros atletas que já foram para a Olimpíada me falavam que a Olimpíada era uma competição que era muito psicológica. Que ia ter caras que são campeões, que eram os favoritos, ia chegar ali muito nervoso e eu perder. E realmente isso acontece. A Olimpíada é onde tudo acontece. E eu acho que deve ser curioso isso, que é o que você falou. Você deixa de ir porque aquele cara que estava ali te venceu ou ranqueou melhor. Mas na hora que você tá ali junto com ele, parece que o cara é seu irmão, né? Você tá torcendo assim para ele absurdamente, né? Com certeza, né? O judô ele tem muito isso. A gente é um esporte individual, mas é muito coletivo. Cooperativo. Porque você precisa do próximo para treinar todos os dias. Se você não tiver um bom parceiro de treino, um cara de alto nível, você não evolui. Então, o judô, você precisa de alguém de alto rendimento. Então, a CBJ, quando tem essas competições como a Olimpíada, eles selecionam os melhores para ir lá ajudar, para apoiar, porque vai puxar um, puxa o outro, né? Então, hoje eu estava indo lá ajudar, mas eu estava sonhando em estar no lugar dele. Então, aquela vivência, eu poderia aprender, agregar alguma coisa que para no próximo ciclo, se eu conquistasse minha vaga, estar lá participando. E foi isso que aconteceu, vivenciar tudo aquilo, ajudar na preparação. Acho que quando sai a seleção olímpica, a seleção que vai lutar, acho que todo mundo torce pro adversário, não tem isso de rivalidade. Eu acho que se é ele que vai representar meu país, a torcida tem que ser para ele, a força tem que ser para ele, a ajuda tem que ser para ele, que ele vai trazer a medalha pro país, não é só para ele, a medalha é do Brasil. Então a gente tem que torcer e apoiar. E foi isso que eu fiz. Eu estava lá na competição, eu tentava apoiar de todas as formas que eu podia lá na Olimpíada de Tóquio, ajudar, conversar, fazer o que fosse preciso. Eu estava lá para apoiar, em prol de trazer uma medalha para o Brasil. E quando que você sacramenta a sua ida para a Olimpíada de Paris? Então, eu fiz um ciclo muito sólido, né, com bastante resultado. Então, eu só estava esperando mesmo a convocação oficial, porque eu sabia que era eu que ia, eu era o mais ranqueado, o judô, diferente de algumas outras modalidades, você classifica pelo ranking, né? Então, se você tá no ranking, você tá em primeiro, você sabe que você vai. É você que vai. Então, o ranking do judô ele começa a contar geralmente na metade do ciclo olímpico, né? Como esse ciclo olímpico foi um ciclo menor de 3 anos, 1 ano e meio antes da Olimpíada começa a contar o ranking olímpico. E se você tiver classificado entre os 20, sua vaga é sua. Então eu estava em quarto do ranking olímpico, então a minha vaga já estava assegurada. Eu só estava esperando a convocação oficial, mas eu já sabia que era eu que ia, porque eu era o único brasileiro que estava na qualificação ali entre os 20. E aí eu conquistei, mas até você chegar aos Jogos Olímpicos, como foi meu primeiro Jogos Olímpicos, a ficha só caiu quando eu cheguei lá na Vila Olímpica. Nem na aclimatação ainda tinha caído quando eu cheguei na Vila Olímpica. Abertura deve ser a cerimônia de abertura, e esse ano foi especial no barco, né? Foi diferente. Então, mas como o judô vai para a aclimatação, a gente não participa do desfile. Então, você vai para a vila 2 dias antes de lutar. Você chega na metade do dia, dorme, no outro dia pesa e luta no outro dia. Então, como a gente perde peso, tem todo esse preparativo, quando a gente vai para a vila, a gente está focado em pesar, em competir, né? A gente ainda não aproveita. Então, eu dei uma volta ali na vila por alto e vi, no primeiro dia que eu cheguei na vila, eu vi a Simone Biles. Aí eu falei, caramba, eu tô realmente na Olimpíada entre os melhores, né? Eu vi a Simone Biles. Depois eu vi outros atletas, como vi o Djokovic, vi o Alcaraz do tênis, vi aquele Mihail Lopes da luta olímpica. Então, falei, caramba... Esse é o que ganhou 5, que tinha 42 anos e ganhou a 5ª Olimpíada? Isso, o cubano da luta do Western, né? Eu tinha visto ele nos Jogos Pan-Americanos. Eu vi ele assim, falei, nossa... É um monstro, né? Aquele cara é foda, 5 medalhas olímpicas de ouro, na época ele tinha 4. E aí lá na Olimpíada eu vi todo esse pessoal, falei, caramba, eu tô realmente no maior evento esportivo do mundo e eu sou muito bom também, eu sou um dos melhores do mundo. Se eu tô aqui, eu sou um dos melhores. Tem que ter essa consciência, então, né? Então ali realmente foi quando minha ficha caiu. Quando eu cheguei ali, que eu vi todos os atletas, eu me senti grande também. E do judô? Quem que era aquele cara que você falava assim, pô, esse aqui ou tá engasgado, ou esse eu tenho vontade de lutar pelo que ele representa, enfim, quem desses ali que tava ali, que você tava se preparando, mentalizando para lutar? Então, durante o ciclo olímpico, eu tive várias lutas
emblemáticas, assim, né? Eu ganhei do atual campeão olímpico, o japonês, o Nagase, ele ganhou Que foi campeão agora em Paris. Isso, ele ganhou também a Olimpíada de Tóquio. Hum. Então eu fiz uma luta com ele no World Masters, que é a competição dos top 36 do mundo. Essa competição ela é muito marcante assim, na minha carreira, porque eu caí na chave dele e do georgiano, que era o número 1 do mundo, que era o Grigalashvili, que ele era o campeão mundial da época. Ele estava mais ou menos 1 ano e meio sem perder no cenário mundial. E nesse mesmo dia eu venci os dois. Então, pra mim, Loucura. esse dia ficou marcado assim, Tá na minha doido. carreira, porque eu venci os dois. Então você que tava engasgado com eles, né? Provavelmente. Eles deviam estar doidos pra te pegar. Então eu ganhei deles e ali eu falei, cara, eu sou bom, eu ganhei dos melhores, dos caras assim que são referência do meu peso. E ali na Olimpíada eu queria muito a medalha do individual, né? Ela acabou não vindo, a medalha do individual, mas veio a medalha do equipe para coroar todo esse trabalho, esse ciclo olímpico maravilhoso. Durante o ciclo olímpico teve 3 campeonatos pan-americanos, dos três eu fiz as 3 finais, ganhando 2 e perdendo uma, fui campeão dos Jogos Pan-Americanos, então eu acho que não seria justo esse ciclo maravilhoso que eu fiz voltar de Paris sem Sem medalha, medalha. e ver a medalha no equipe. E não só eu, né? Eu acho que o Brasil no judô fez uma campanha muito maravilhosa nesse ciclo olímpico, Que já vem fazendo há muito tempo, ainda bem, né? fazendo campeões mundiais, medalhistas em mundiais, campeões de Grand Slam, campeões de World Master. Então, não era nada mais justo da gente voltar, continuando mantendo a tradição do judô, né? O esporte que traz mais medalhas olímpicas para o Brasil. A gente trouxe 4 medalhas, né? Uma do equipe, 3 no individual, sendo um ouro, uma prata e um bronze. Então, foi histórico. Então, e o judô que vem fazendo história na gestão também, porque o presidente do COB, o Paulo Vanderlei, é oriundo do judô. O presidente do Minas, o Carlos Henrique, é oriundo do judô. O nosso Rogério Sampaio é o principal dirigente do COB hoje, né? Você não tem nem idade, né? Rogério Sampaio é de 92, você é de 2000. É um campeão olímpico, né? Mas você não deixa de ver vídeos depois e te inspirar, então acho que isso aí é bacana também. Você tá num esporte que é abraçado pela comunidade do esporte de uma forma geral, Eu né? acho com certeza. Eu acho que isso tem tudo a ver pelo legado que o judô tem, né? Eu acho que da disciplina, da competência, da questão da hierarquia, eu acho que isso chama muita atenção de ser um gestor, né? No futuro, os atletas assim de alto nível, porque tem muita competência. Então, não é à toa que temos diretores de clube, diretor de comitê sendo representado pelo judô. Isso é muito gratificante, né? O esporte, ele merece toda esse respeito, por conta que é o esporte que trouxe mais medalhas olímpicas para o Brasil, né? Então é um esporte que tem muita tradição, é uma responsabilidade enorme você representar o judô no Brasil, porque você carrega um peso e um legado nas costas, né? Saber que você tem que manter a tradição. E você, quando termina ali a Olimpíadas de Paris, você já estava definido que você ia subir de peso depois? Com certeza, ali foi minha última competição, acho que chegou ali no limite, né? Eu tô nessa categoria desde os meus 16 anos, dos 16 para os 17 anos, então tem muito tempo. Nesse período eu amadureci fisicamente, ganhei mais massa muscular, porque você vai amadurecendo quando você vai ali nos seus 21, 22 anos, 23 anos, você vai ganhando mais massa muscular, seu corpo vai realmente tomando forma. Eu falo, você vai maturando a sua musculatura, né? Ainda mais que você está vivendo mais disso, né? E mais intensamente cada vez mais. Com certeza, você trabalhar com acompanhamento, você ter um preparador físico para te acompanhar todos os dias, isso faz toda a diferença na sua performance e do seu físico, né? Você vai performando mais, seu físico vai ficando mais forte e isso vai aumentando o peso, isso é natural. E eu pensei nessa subida de peso, né, para eu seguir em frente e manter minha longevidade no esporte, que eu acho que a perca de peso excessiva acaba gerando alguns problemas, não só físico, mas eu acho principalmente psicológico, sabe? Mas o ciclo olímpico, pelo que você falou, só começa em 2026. Então agora você fica esse final 24 e 25 aí praticamente adaptando, começando a se adaptar à categoria. Então, esses 2 primeiros anos, eles são importantes, né, para fazer pontos para o ranking mundial, para você ganhar um chaveamento bom, porque nas competições tem cabeça de chave, mas realmente a pontuação começa a valer em 2026, que é os 2 últimos anos, aí é 100% dos pontos, né? Então, é a hora que você tem que crescer nas competições, é aí. Não adianta o cara ganhar todas as competições no início do ciclo e chegar no final, não manter os resultados, que não vai conseguir a pontuação para a Olimpíada. Você já disputou algum torneio no 90 quilos? Ainda não. Quando que é o primeiro?
Ainda não está definido ainda. A gente vai definir, vai montar o planejamento para o próximo ciclo ainda. Por enquanto, só treinando no peso novo aí, né? Com certeza. Por enquanto é só treinando, planejando, estudando os adversários, vendo algumas competições internacionais que está tendo, fazendo um mapeamento para voltar com tudo. E nessa categoria tem muita novidade vindo do que você está acompanhando, ou existe um bicho-papão solto aí que você fala, esse aqui que vai ser meu adversário? Ou mais competitiva, tem muita gente envolvida? Como que Então, tá? acho que em quesito mundial, acho que sempre tem as surpresas, né? Os atletas que chegam surpreendendo. Acho que no ciclo passado eu fui um deles que apareceu, era 28º do mundo e eu apareci ganhando 2 Grand Slams seguidos. No ano que eu fiz isso, eu fui até indicado a jovem estrela lá da Federação Internacional. Fui indicado a esse prêmio. Então, sempre, todo ano vai aparecer um cara mais novo ali do júnior, às vezes um cara que está escondido ali do adulto e começa a competir, começa a ganhar resultado. Eu acho que o judô hoje em dia ele está muito popularizado. Eu acho que tem gente boa em qualquer lugar do mundo. Tem que ficar esperto. Eu acho que todo adversário é perigoso, não só mundialmente, mas o Brasil, como eu disse, que é um país que tem muita tradição, tem muitos atletas talentosos aqui dentro, bons de nível. Então, eu acho que é um passo de cada vez. Eu acho que é conquistar meu espaço novamente na seleção, ganhar dos atletas dentro do Brasil, depois começar as competições internacionais e conquistando meu espaço no ranking mundial. Eu acho que é uma escadinha. A gente não pode dar Uma um coisa passo, de cada vez, né? não pode querer dar um passo maior do que a perna que você vai cair e aí não vai ser muito legal. Então, é um passinho de cada vez. Para correr a maratona tem que passar do primeiro quilômetro, né? Não adianta você pensar no 20º, né? Com certeza. Eu gosto de trabalhar com metas a curto e a longo prazo, né? Eu acho que a curto prazo sempre é a próxima competição e a meta sempre a longo prazo é a Olimpíada, Olimpíada. né? Que é tá lá daqui 4 anos, mas você tem que pensar sempre nas competições que Sempre estão nela. por vir. Não existe hoje no judô, que eu acho diferente do que se pensava antes, né? Todo mundo fala judô Japão, começou lá, né? Então todo mundo fica com essa ideia. Hoje você não tem uma grande escola, né? Porque igual a gente estava falando, você pega lá, você tem o Ted Reiniero, o francês, que é absoluto aí há um tempo já no seu peso, mas em compensação perdeu para um russo no meio do caminho. Você tem o Brasil muito forte, você tem a própria Rússia, como você me falava. Você não tem mais hoje uma escola predominante, né? O judô ele está bem diversificado pelo mundo, né? O Japão ainda é um país que ele é bem dominante, eles conquistam muitas medalhas. Eu acho que a Olimpíada de Tóquio foi um exemplo disso. Eles conquistaram, acho que só teve 2 categorias que eles não conseguiram medalha na Olimpíada de Tóquio. Se eu não me engano, eles ganharam 8 medalhas de ouro na Olimpíada dentro de casa. Então, o Japão continua sendo um país A referência. muito perigoso nas competições. Você lutar com o japonês é sempre muito difícil. Lá é aquela história, o judô era escola lá, né? Então Com certeza, já fui treinar no Japão, você às vezes treina com um cara que nunca vai chegar a uma Olimpíada, mas o cara é muito bom, Uhum. porque tem muita gente praticando. Mas hoje tem várias escolas tradicionais, como a França, que ganhou do Japão por equipes, né? Agora em Paris. Em Paris e dentro do Japão também, em Tóquio, eles fizeram esse feito de ganhar do Olha, Japão. o Japão ganhou 8 individuais, mas perdeu a equipe para a França? Perdeu a equipe para a França. A França, eles são muito bons em competições por equipes, eles têm a equipe muito unida, então eles crescem na competição por equipe. Às vezes no individual eles podem até não mandar muito bem, mas quando chega na competição por equipe, Olha que eles engraçado. E crescem. necessariamente são os mesmos atletas? O que vai para disputar o individual é o que faz a equipe? Com certeza, os mesmos atletas. Na Olimpíada não pode trocar. Não tem. Já no Mundial, eles podem levar atletas por equipes, Entendi. individual. De falar assim, uma equipe luta individual e vamos montar outra equipe por equipes. Eles podem fazer isso. E para quem não entende, foi igual essa medalha que você ganhou. Por equipes, a gente tem sete lutas, não é isso? Entre homens e mulheres? São 6 lutas. 6 lutas, 3 homens e 3 mulheres, não é isso? Isso, aí se tiver um empate, sorteia uma categoria por desempate. E aí já volta no Golden Score, que é o ponto de ouro, né? Qualquer ponto que for feito, acaba a luta. Isso aconteceu na final dos Jogos Olímpicos, do por equipes, né? França e Japão, teve o sorteio que foi o Ted René que decidiu, E o sorteio caiu nele? caiu nele. Essa bolinha aí, hein? Nem em Paris, caiu no melhor do mundo. Aí no Brasil teve o sorteio também, Brasil e Itália, caiu a Rafaela Silva, que Boa para nós também, trouxe né? pra gente. Foi muito gratificante, foi muito emocionante ter conquistado lá, né? E a outra disputa de medalha também foi pro ponto decisivo, também foi pro sorteio.
É sempre Coreia e muito Alemanha disputado. foi no Ó, sorteio também. interessante. Então, a final do equipes ali, a disputa de medalhas foi muito emocionante, foi decidido nesse sorteio, né? E acontece isso, no por equipes tem esse sorteio. São três categorias femininas e três masculinas. Aí luta no masculino 73 quilos, no feminino 57. O 90 quilos e no feminino 70. O pesado masculino e o pesado feminino, que é o mais de 100 quilos e o mais de 78 quilos. Interessante. Agora, uma coisa que a gente está falando das escolas aqui, eu já vi isso uma vez, você também já me relatava, que eu acho legal de explicar. Que eu acho que, diferentemente também de outros esportes, que às vezes a gente vê. Vamos pegar o futsal, por exemplo, a gente tem muito brasileiro que naturaliza para ir jogar. Existe a particularidade no judô que você pode mudar de país mais de uma vez, né? E isso tem acontecido bastante, né? Aconteceu, tem alguns casos, né, no judô que acontece. O Emirados Árabes hoje está contratando alguns atletas ali do leste europeu. A equipe deles, eles têm atleta da Mongólia, Rússia e Geórgia no masculino. No feminino, eles têm duas meninas da Mongólia que lutam por eles. A Turquia, o meu adversário da Turquia, ele é georgiano. Fez uma Olimpíada pela Grécia. Rio 2016 ele lutou pela Grécia. Já está no terceiro país dele, então. 2021 e 2024 ele fez pela Turquia. O 90 quilos da Turquia é esloveno. Interessante, né? Portugal teve 3 brasileiros que representam Portugal, que é a Bárbara Timo, a Rochelle e o Rodrigo Lopes. E ainda teve também um georgiano que luta por eles, que lutou a Olimpíada de Tóquio, ele é atleta da Geórgia também. Mas aí, como é que fica isso? Por exemplo, acredito que isso aconteça, vamos pegar um exemplo hipotético. O Guilherme está aqui, o quarto do ranking, tem o outro brasileiro que está em sexto, esse que está em sexto sabe que não vai, então às vezes ele mesmo pode procurar outro país para ir. Às vezes eu acho que pode ser que aconteça convites, e eu acho também que por questão de naturalização, né? A pessoa vai lá, consegue o passaporte e aí Consegue uma vida melhor, também dependendo do caso, né? isso, aí se muda e consegue a oportunidade. Mas eu penso na minha cabeça, isso é uma coisa que não é muito aberta aos atletas, mas eu penso que deve ter convites das confederações dos países, né? Eu acho que o país é carente de algum peso, vê algum peso que não, o cara não está tendo oportunidade no país e faz a proposta para o cara se naturalizar. Agora, não deve ter nada igual que você conquistar a medalha pelo seu país, né? Ah, com certeza, né? Eu acho que é muito gratificante, como eu disse, que é uma coisa que eu sempre sonhei em subir no pódio e fazer o hino tocar para o meu país ali, em levar o hino nacional do meu país para outros países. Eu acho que não tem nada gratificante que você subir num pódio, escutar o hino do seu país, você saber cantar o hino. Imagina, eu ir representar um país e aí eu vou lá, ganho a competição, vou subir no pódio lá, vou botar a mão no peito da bandeira de outro país que não é o meu e Esquisito, né? escutar um hino que eu não sei nem a letra, não sei nem a cultura. Muitas vezes tem muitos atletas que vai para país do, do Oriente Médio, vai para Emirados Árabes Unidos, vai para o Bahrein, que eu já vi atletas que lutam por lá. O cara é uma cultura totalmente diferente da dele e ele vai lá, vai lutar por um país que é culturalmente diferente. Eu acho É. esquisito. E eu acho que você tem uma particularidade ainda que você me falava e eu acompanho muito, e eu faço questão de elogiar, Guilherme, que eu acho que num país difícil como o Brasil, para patrocínios de uma forma geral, né, a gente sabe da importância que existe, primeiro, da Lei PIVA, né, que é a parte do recurso público que entra, mas também do esforço que a gente tem das Forças Armadas aqui para ajudar. E você falou dos Jogos Militares Mundiais, você é um caso desses, né? Você também você é das Forças Armadas também e disputa representando também o Brasil nesse aspecto, né? Com certeza, eu entrei no exército assim que eu vim para Minas, então eu falo que em 2019 foi quando realmente minha vida mudou no esporte, virou algo muito profissional, foi quando eu entrei no exército, fiz aquele curso de formação, onde eu tive a vivência militar, onde eu tive o incentivo das Forças Armadas ali no esporte, vim para o Minas, um clube profissional que fornece toda a estrutura, então ali minha vida realmente começou a ficar focada 100% para o esporte e ter uma estrutura realmente de qualidade, né? As Forças Armadas, não só o Exército, mas a Marinha e a Aeronáutica tem esse programa pelo Ministério da Defesa, que é o PAR, Programa de Atleta de Alto Rendimento, que eles formam a equipe, que é os melhores do esporte nacional, para a gente representar o Exército nas competições em âmbito militar e em âmbito civil, né? Eu já tive a oportunidade de lutar o Mundial Militar, onde eu fui campeão mundial militar. Tenho um grande sonho de lutar os Jogos Mundiais Militares,
que é a competição que é como se fosse a Olimpíada do Militar, eu tenho muita vontade. Aí, isso que eu penso, você pode ainda, mesmo você estar na seleção brasileira, Olimpíadas e tal, esse mundo dos jogos militares, você disputa a parte tranquilo, não há problema nenhum. Pode sim, os atletas recebem a convocação para participar, para representar a sua força e representar o desporto militar. E aí você é convocado como uma competição normal em âmbito civil, mas você é convocado em âmbito militar, né? Como você é Uhum. militar, você recebe sua convocação para participar das competições. Bacana. E aí, ó, e quando vai ser o próximo Jogos Militares? Então, os Jogos Mundiais Militares ainda não tem data, porque o último foi na China, ali na época em 2019 foi o último, aí depois teve a pandemia, e diz que o nível que a China colocou no evento foi um nível muito alto, que ainda não teve nenhum país que sediar para não baixar o nível do evento, que diz que o nível foi nível Olimpíada. Se brincar, até melhor, eles falaram, É mesmo? para quem participou. Uai, então Falou? agora tem que estar preparado para ele, mas eu elogio muito, é fundamental. Acho que eu já vi que o percentual das medalhas que o Brasil conquista, boa parte são de atletas ligados às Forças Armadas, né? Com certeza, eu acho que eu não sei te dar essa informação exata, mas se brincar, as 3 medalhas de ouro que o Brasil teve, ou foram 4, é tudo das forças militares. É, a Bia, né, do judô, ela é atleta do exército, as do vôlei de praia também é militar, eu acho que a Rebeca é militar Ah, é também, que uma é então, mineira, eu acho que eu vi isso também. O Isaquias, para quem vai em Lagoa Santa aqui, só que eu acho que o dele é aeronáutica, né? Mas o Isaquias também, eu o tenho pessoal. bastante convicção de que ele é. Com certeza. É um apoio, né, para os atletas, é uma estrutura. E eles estão junto com a gente de verdade, sabe? A gente tem aquela vivência, passa pelo curso. Tem muitas pessoas que pensam assim: ah, é militar de fachada. Não é de fachada, a gente é realmente militar, a gente faz o curso de formação, tem aquela vivência Uhum. e tem orgulho de representar o Exército E o Brasil, de e o uma forma Brasil, geral. de forma geral. E agora, 23 para 24 anos, na Olimpíada você vai estar com 7. 27 anos. Bom, vamos fazer lá em Los Angeles esse hino tocar, esse sonho realizar? Com certeza, né? Meu objetivo agora é trabalhar durante esses 4 anos aí para a gente chegar em 2028 ali com essa vaga olímpica para Los Angeles. E vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Com- E com- você falou uma coisa também que eu acho importante agora, ô Guilherme, para isso aí, para a gente chegar lá. Eu discuto isso muito aqui no programa quando a gente fala com o atleta, que é a preparação mental. Isso é uma coisa que você busca alguma coisa de concentração, meditação, você usa realmente só a equipe do Minas para isso, tem a da seleção brasileira. Qual que você falou? Você chega numa luta ali, às vezes por 1 minuto você joga 4 anos, vão pelo ralo, né? E num negócio, num detalhe que é igual o judô. Como é que você faz isso? Com certeza, né? Eu acho que a saúde mental ou psicológica é o principal. Acho que numa luta, acho que treinar ali, todo mundo treina, acho que no alto nível todo mundo treina. Se chegar numa Olimpíada e falar que o cara chega ali sendo amador, não Não treinando, tem eu jeito. acho que é mentira. Eu acho que o cara que tá ali, ele se dedica 100% ao esporte, ao treinamento. E eu acho que o psicológico é o que faz a diferença na hora realmente que importa, sabe? A saúde mental, a questão da concentração, você chegar ali na competição tranquilo, sabendo que você está preparado só para executar. Tem muitos atletas que treinam muito bem, só que chega na hora da competição dá aquela travada. Isso pode ser ansiedade, nervosismo e etc. Então, a saúde mental é muito importante para você desempenhar também no seu dia a dia o seu treinamento e você ficar tranquilo para competir, porque não adianta nada você fazer um trabalho excelente e chega na hora da competição você travar o Claro. seu mental ali e não desenvolver. Então, o psicológico ele é muito importante. Eu costumo fazer minhas meditações, fazer sessões de terapia também, conversar. Às vezes eu estou passando pelo momento difícil, às vezes eu não estou treinando tão bem. Eu gosto de conversar ali com os psicólogos, a psicóloga do clube, às vezes psicóloga particular. Às vezes também conversar com a minha mãe, que está ali todo dia comigo também, dar aquela desabafada, para no outro dia eu virar a chave e treinar melhor. E também, quando você volta de uma competição que você não tem o resultado desejado, você tem a cabeça boa para voltar a Passar por trabalhar. cima, né? Eu tenho uma cabeça muito boa, eu vejo que eu sou um cara que me levanto bem das derrotas e das vitórias também, porque eu acho que o atleta que ele ganha, ele tem que ter a cabeça boa para Claro. voltar focado a treinar, não ficar vivendo aquela vitória, porque eu penso que a vitória e a derrota, ela dura 24 horas. Você ganhou, no outro dia já é passado. Se você perdeu, amanhã, o outro dia já é passado. Então você tem que trabalhar.
A diferença, eu falo que a diferença é que quando você vence, você vai voltar a trabalhar feliz. E se você perde, você vai voltar a trabalhar chateado, mas você vai ter que trabalhar para talvez mais motivado, né? para mudar esse cenário, sabe? Então, você aprende muito com as derrotas também. Eu acho que com as derrotas é onde você vê onde você precisa realmente melhorar, quando você passa pela dificuldade, você volta uma pessoa mais madura e mais fortalecido. Bacana. Só tenho a te agradecer. Obrigado aí por ter batido esse papo com a gente. Você não tenha dúvida que não só eu, como acho que todos os brasileiros aí estão ansiosamente acompanhando o seu ciclo aí, torcendo para, se Deus quiser, em 2028 a gente ver o seu sonho sendo realizado, que é fazer tocar o hino do Brasil, né, no ponto mais alto do pódio, mas também não tenha dúvida que é o sonho de todo brasileiro te ver lá, um cara jovem, bacana, dedicado, que tudo dê certo na sua vida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter trazido isso aqui, porque eu falo que só disputar Olimpíadas já é difícil. Disputar e medalhar, então, é para poucos, né? Com Parabéns certeza. por toda a sua história. Obrigado por ter compartilhado ela com a gente aqui. Tá aí. Nosso Guilherme Schmidt, você também, obrigado mais uma vez. Esse programa agora cheio de medalhistas olímpicos, né? Tivemos nosso Theo Laborne outro dia aqui também trazendo, e para nós é uma alegria trazer essas pessoas que, como o Guilherme falou, focadas, tem que ter uma cabeça cada vez mais no lugar, podendo ensinar a todo mundo aqui a poder ser melhor cada dia mais, perseverar, acreditar nos seus sonhos, que com certeza, se você se dedicar, eles irão acontecer. Semana que vem a gente está de volta aqui no Fala Campeão. Obrigado pela companhia mais uma vez e boa noite. Veja o que o senador Cleitinho fala sobre o Tramonte. Tem deputado aqui, gente, sabe que agora tá apresentando programa de TV ao vivo. E chega aqui, o programa dela acaba, a reunião tá acabando, ele bate o ponto aqui e pede questão de ordem. Veja de novo o que ele fala sobre o Tramonte. Tem deputado aqui, gente, sabe que agora tá apresentando programa de TV ao vivo. E chega aqui, o programa dela acaba, a reunião tá acabando, ele bate o ponto aqui e pede questão de ordem. Vote no trabalho. Vote FUAD 55. Olá, pessoal. Neste sábado, direto da